Pogba pode ser jogador do Corinthians, fiel, mesmo com o Corinthians com baixo fluxo financeiro de caixa. Vamos entrar aqui para falar sobre o mercado da bola, tá? Será mesmo que o Corinthians pode contratar Pogba mesmo com um fluxo baixo de dinheiro em caixa? Vou falar para você aqui agora, tá vendo? Por isso que é importante, fiel, você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. É uma informação atrás da outra aqui, sempre entregando mastigado para você todas as informações do Coringão, nosso clube do coração. Então, fiel, chega de enrolação, vamos falar aqui do Pogba, tá? Recentemente agora, o nosso presidente Augusto Melo, ele foi no podcast aí do Vilela, né? O Inteligência LTDA, e falou sobre o Pogba, né? Entrou no assunto sobre o Pogba, em que o presidente foi questionado se existe mesmo essa possível realidade do Corinthians trazer o jogador, e ele foi bastante claro em falar que é um jogador muito caro. Então, peraí, se é um jogador caro, então existe conversa, porque para você saber que um jogador é caro, tem que existir uma conversa, tem que existir um início de negociação, e foi realmente isso que aconteceu, tá? O Memphis conversou bastante com o jogador, representando o Corinthians aí, dando todas, vamos dizer assim, né, todos os pontos positivos que o Corinthians tem para tentar convencer o Pogba, tá, fiel? Só que realmente o Augusto Melo tem razão, é um jogador caro, um jogador que hoje viria para ganhar no Corinthians no mínimo 4 milhões e meio. Só que o Corinthians fez uma proposta igual a do Memphis. Então houve uma proposta para o jogador, uma proposta no mesmo valor salarial que o Memphis ganha, de 3 milhões e meio. Corintianeiro, mas o Corinthians não tem dinheiro para contratar laterais, o Corinthians não tem dinheiro para contratar um atacante meia boca, não tem dinheiro para contratar um zagueiro meia boca. Como que vai lá no Pogba pagar 4 milhões e meio para o meio ofensivo? Não tem condição, me explique por favor. Realmente, fiel, o Corinthians não tem condição. Só que a patrocinadora master do Corinthians tem, o que é bem diferente, tá? Se você falar, Corintianeiro, então por que a patrocinadora master não ajuda a contratar as peças que estão faltando para o Corinthians engrenar de vez e se tornar uma equipe muito forte? Fiel, simplesmente porque a patrocinadora master ela já ajuda com aquele valor mensal. Fora disso, ela só ajudaria se fosse um jogador que traria para ela rendimentos via marketing. Que o Pogba era um jogador midiático conhecido mundialmente, diferente de você trazer um exemplo aí, um lateral meia boca, ele não vai dar marketing, ele não vai trazer repercussão de mídia, ele não vai trazer repercussão de retorno financeiro via a imagem do jogador, diferente do Pogba, porque aí a nossa patrocinadora master vai usar a imagem do Corinthians, a vitrine que ele já tem, e trazer um jogador midiático. Isso traria uma repercussão incrível com mídias aí de todo o mundo, tá? Diferente de um jogador aí que não tem essa repercussão. Então é possível sim que o Corinthians contrate um jogador de mídia, um jogador aí que seja muito caro, mesmo o Corinthians não tendo dinheiro em caixa. Porque eu falo Corinthians? Porque a Esporte da Sorte representa o Corinthians, né? A patrocinadora master do Timão representa ela. Então mesmo que contrate, é a mesma coisa do Corinthians. O Corinthians que está contratando, só que o dinheiro não sai dos cofres do Corinthians, tá, fiel? Sai da master. E isso aí é óbvio que pode acontecer, só que é difícil. Vou ser bem sincero para vocês. Corintianeiro, está encerrada essas negociações? Existe a possibilidade do Corinthians contratar este jogador, mesmo sem fluxo de dinheiro em caixa? Não está encerrado, tá, fiel? É o que eu tenho para falar para vocês, eu vou ser sincero, as negociações com o Pogba não estão encerradas. Pode pintar investidores para ajudar a trazer o jogador, mas é muito difícil que isso aconteça, tá? Eu só estou trazendo a explicação para vocês que há possibilidade sim, mas por conta da Master, não por conta do Corinthians ter grande fluxo de dinheiro em caixa, tá, fiel? Agora, em outros parâmetros, se a gente for analisar, o Corinthians ele segue no mercado da bola sem contratar ninguém. A Esporte da Sorte não vai ajudar o Corinthians por fora, já com que ela ajuda, para contratar jogadores que não vão trazer repercussão de mídia para ela. Então, fiel, o Corinthians já deixou claro, trouxe no vídeo de ontem, que só vai contratar jogadores que estejam disponíveis no mercado. Em outras palavras, jogadores sem contrato, jogadores que veriam aí por uma proposta de salário apenas e um tempo de contrato, tá? A gente analisando aqui no Brasil, cara, não tem jogador sem contrato que vale a pena o Corinthians contratar. O Corinthians não é laboratório de experiência para contratar jogadores para ver se vai dar certo. O Corinthians já passou dessa fase. Nisso a gente já tentou Pedro Raul, que contratou para ver se vai dar certo e paga uma grana altíssima para ele.
já tentou Héctor Hernandes para ver se vai dar certo e paga uma grana altíssima para ele. O Corinthians já tentou vários jogadores para ver se dá certo. Então o Corinthians não é laboratório de experiência. O Corinthians precisa contratar jogadores que sejam contundentes, jogadores que chegam e resolvam. Um exemplo disso seria o Guilherme Arana. É um jogador que chega e resolve. O Corinthians não tem que esperar para ver se vai dar certo. Tá? O Corinthians já passou desta fase, tá, fiel? Então, infelizmente, já que não há grandes peças, grandes recursos disponíveis sem contrato, o Corinthians vai seguir aí, como eu trouxe a informação para vocês ontem, sem contratar ninguém, tá, fiel? A não ser que apareça uma joia aí do futebol do Sul da América ou aqui mesmo do Brasil, para o Corinthians tentar esta contratação, tá? Segue na mesma. Vamos aguardar e qualquer novidade eu trago para vocês aqui. Combinado, fiel? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!